Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sonic, da TV 247, das demais emissoras da rede progressista. Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Hoje é quarta-feira, 18 de outubro. Não, 16, desculpe. 16 de outubro, são 8h30, mais ou menos, e eu começo o programa de hoje. Alexandre Felipe dos Santos, bom dia. Marli Fontenelle, bom dia. Betânia Rocha, Fortaleza, como é que está a situação do prédio que caiu em Fortaleza, minha cara Betânia Rocha? Que tragédia. Um prédio que cai, um prédio de 7 andares que desaba. Professor Carlos Eduardo Araújo, bom dia. E hoje um salve especial para Fernanda Montenegro, completa 90 anos hoje. Natália Brito. Antônio Oliveira, Fernando Esteves, bom dia. Fernanda Montenegro, maior atriz brasileira, 90 anos. Otto de Quadros. Bom dia, Otto Quadros. Tristeza profunda em Fortaleza. Nove desaparecidos. Estado das colunas de sustentação era precário, diz aqui o Globo. Robson, Luiz Gonçalves, Mauro Lenhaioli, desculpe. Tragédia anunciada, todos os moradores sabiam na estrutura, mas o orçamento saiu caro, resolveram contratar pedreiros. Nossa. Os moradores sabiam que podia cair. Que horror. O orçamento ficou caro. Prédios sem condições, vidas em colunas imprestáveis. Betânia Rocha, Marli Fontenelle informando a respeito do prédio que desabou. Margarida Queiroz Landgraf, bom dia. Marco Schneider, como está? Logo depois do café, vou ler para você a Folha e o Globo. Compre o e-book A Última Leão. Ele vem em book, PDF, todos os formatos. Os apartamentos eram alugados e os donos não aceitaram a despesa, o orçamento da reforma. Perderam tudo. 8 resgates e 2 mortes. A última notícia de ontem. Antônio Oliveira, saudade do tempo do Lula. Puxa vida. Saudade de 2012. 2012 foi o último ano normal do Brasil. Depois de 2013, degringolou. Foi aberta a caixa de Pandora e todos os monstros apareceram.
gente era feliz porque tinha esperança no futuro, né? A gente tinha certeza que ia melhorar no futuro. E agora não temos mais essa certeza. Somente uma pequena correção. Alguém aí escreveu cinto com C. O cinto com C é o cinto da calça. O verbo sentir é com S. Valéria Dias também com saudade de 2008, quando o Brasil estava tão bem, os brasileiros que estão nos Estados Unidos voltaram em massa. Sérgio Oliveira pergunta se o Lula sai agora. Vai depender do STF. Tudo indica que a tendência é acabar com a prisão em segunda instância. E o Lula sai. Revogada a prisão em segunda instância, o Lula está livre. Vai esperar, não é que o processo vai ser anulado. Vai esperar o julgamento pela terceira instância, pela quarta instância. Mais para frente, quando for a suspeição do Moro no processo do Lula, aí sim, aí a sentença pode ser anulada. E começa do começo. No caso de segunda instância, não começa do começo. Ele sai livre, esperando a terceira e a quarta instância. Se o STF revogar a prisão em segunda instância, não há mais argumentos jurídicos para o Lula continuar preso. O Lula sai imediatamente. Sai livre até o julgamento da terceira e quarta instâncias. Bom, então vamos trabalhar. Já tomei o café com pãozinho. Fernanda Montenegro, no dia em que faz 90 anos, alguns episódios inspiradores da atriz. Segundo caderno. Salve, Fernanda Montenegro. Ela fez rir e chorar como a Charlotte de Guerra dos Sexos, a Bia Falcão de Belíssimo, a Selminha de Um Beijo no Asfalto, a Petra de As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, a Zulmira de A Falecida. Nunca uma atriz mostrou tanta dor enquanto catava feijões, como a Romana de Eles Não Usam Black Tie. Nunca ninguém riu e chorou que nem Dora no fim de Central do Brasil. A jovem de 16 anos que estreou no teatro como Arlete Pinheiro em Natasha, se lançou furiosamente em The Flash and Crash Days aos 64. E um ano depois foi enterrada até o pescoço como uma Vini de Dias Felizes, contracenando com o amor de sua vida Fernando Torres, no último papel dele. Aos 84, em Babilônia, beijou Natália Timber e segue em cena. No fim do mês, vai roubar a cena no filme A Vida Invisível. Salve, Fernanda Montenegro. A arte de não desistir da arte. Em 1964, ela e colegas do Teatro do Sete, endividados, tiveram que desfazer a companhia. As dívidas foram pagas 2 anos depois,
com o sucesso da peça A Mulher de Todos Nós. Em 1990, o confisco do governo Collor a impediu de montar Suburbano Coração. Para segurar as pontas e contas, levou um monólogo Dona Doida a todo o interior paulista. Recentemente rodou o país lendo Nelson Rodrigues, apresentá-lo às novas gerações sem grande custo. Quem mora no Rio e frequenta teatro sabe, encontrar Fernanda é questão de tempo. Reverenciada por sua trajetória e importância, ela é uma espectadora frequente e cobiçada pelos colegas, sedentos por seus comentários. Mês passado mesmo, após ver o monólogo Sísifo, estrelado por Gregório Duvivier, discursou emocionada. Tem algo mais vivo do que o teatro? Em cada catacumba, a nossa arte, a nossa inteligência existe. Ok, ela não sai de cena. Lançou biografia, virou musa em defesa da liberdade de expressão, relembrou a carreira diversas vezes nas últimas semanas e logo estará de volta aos cinemas. Mas a data é hoje. E nos 90 anos da maior atriz brasileira, a gente reúne alguns pretextos para voltar a ela. 90 anos, isso é uma vida, 90 anos lúcida, trabalhando, inteligente, viva, sagaz, implacável. Grande Fernanda Montenegro, The Old Lady from Ipanema. Vencedora de diversos prêmios no teatro, só de Molière foram 5. Cinema, incluindo um Urso de Prata em Berlim, e TV. Tem o Emmy Internacional pela minissérie Doce de Mãe. Fernanda Montenegro foi a única atriz brasileira indicada ao Oscar, por isso é a maior atriz brasileira. Lucas de Ramos, bom dia. Cláudia Isabel, bom dia. Concorreu em 1999 com Central do Brasil e deu lição de fair play. No talk show de David Letterman, apresentou-se brincando: I am the old lady from Ipanema. Branca Moraes, bom dia. Raquel Alves, bom dia. Perdeu para Gwyneth Paltrow e ninguém se conformou. Quando Central ganhou o Globo de Ouro de filme estrangeiro, ela também foi indicada como atriz, discursou emocionada. Meu inglês não é muito bom, mas minha alma é muito melhor. Estou muito feliz que o filme lhes tenha tocado o coração. A bruxa de todas as batalhas. Às vésperas de completar 90 anos, ela posou como uma bruxa amarrada à frente de livros prestes a serem queimados. Era resposta a um episódio de censura ocorrido na Bienal do Livro do Rio. A imagem viralizou na internet e despertou a ira do diretor de artes cênicas da Funarte, que ofendeu a atriz, chamando-a de sórdida e mentirosa. Acarinhada por uma torrente de apoio, ela manteve a altivez de quem nunca se furtou a se posicionar. Fernanda já defendeu a liberação de drogas, manifestou-se pela proibição de venda de armas, criticou a situação dos teatros no Rio e pediu mais respeito com a classe artística, duramente atacada nos últimos anos. Não somos corruptos, somos dignos, disse no Domingão do Faustão, ecoando o sentimento de todos seus colegas. Bom dia, Daniel Augusto da Silva, Heloísa Dias Leite.
Presentes de Nelson, Clarice e Milor. Fernanda passou 8 meses telefonando para Nelson Rodrigues e exigindo-lhe uma peça. Ganhou O Beijo no Asfalto, que estreou em 1961. Toda Nudez Será Castigada, 1965, e A Serpente, 1978, também eram para ela, que só conseguiu fazer a primeira. O dramaturgo carioca, que morreu em 1980, teve grande influência na carreira da atriz, que acabou se tornando uma grande amiga. A atriz também recebeu versos de Clarice Lispector. Esta mulher que é minha mãe, esta mulher que é minha avó, esta mulher que é minha filha, esta é a mulher que sou. Sou todas elas e ainda mais algumas. E ganhou um carinho de Milor Fernandes. Sua vida é um palco iluminado. À direita, as gambiarras do perfeccionismo. À esquerda, os praticáveis do impossível. Álbum de família. É uma família dedicada à arte. Fernanda Montenegro e Fernanda Torres são pais da atriz e escritora Fernanda Torres e do diretor Cláudio Torres. As duas Fernandas estiveram juntas no palco uma só vez, em The Flash and Crash Days, 1993, de Gerald Thomas. Mãe e filha se enfrentavam agressivamente. Tudo cena. Fernandinha diz que seguiu a profissão e o espírito de Fernanda, a glória e seu cortejo de horrores. Frase da mãe virou título de livro da filha. Desde julho, as duas podem ser vistas numa videoinstalação na Galeria Victoria Miro, em Londres, criada pelo britânico Isaac Julian. A Marvelous Entanglement mostra ambas na pele de Lina Bombardi, que projetou o MASP. Crença em catolicismo, Jung e pregos na mão. Valéria Dias, Salve, Salve, Recife. Salve os artistas brasileiros. Fernanda Montenegro, 90 anos hoje. Viva Fernanda. Vivam todas as atrizes e todos os atores que não se dobram à censura, não se dobram à canalice, ao obscurantismo, ao reacionarismo desse governo sujo, governo sujo. Cláudio Torres, que dirigiu Fernanda em Redentor, 2004, confidenciou que a mãe é católica mesmo, reza muito, e criou os 2 filhos na religião. O livro que Fernanda relê com frequência é Memórias, Sonhos, Reflexões, de Carl Gustav Jung, expoente da psicanálise. Ela, porém, nunca fez terapia. A atriz não é muito de superstições, não tem manias de organização nem restrições com cores de roupa, mas não nega um hábito que mantém entre estúdios de televisão e teatros. Quando encontra qualquer prego torto pelo caminho, caído de algum cenário, pega o objeto e segura até o momento em que entra em cena. Grande dama do teatro é o cacete. Chamada de grande dama do teatro brasileiro, Fernanda já disse inúmeras vezes que detesta a alcunha. Acho uma merda, decretou a revista TPM, mas não consigo me livrar disso. É como se me transformassem em uma personagem. Elizabeth Bastos, bom dia. A
atriz mostrou ter disposição de sobra para desconstruir sua imagem em 2009, ao participar do programa de humor Cacete Planeta Urgente, caracterizada de Indiana Jones no quadro Fernanda Jones, em busca do Oscar perdido. De qualquer forma, já há 3 salas de teatro com seu nome: no Rio, no bairro do Leblon, em Curitiba e em Palmas. Fernanda já se apresentou nos 3 palcos. Viva Fernanda Montenegro! 90 anos. E vamos aos colunistas do Globo e as notícias do Globo. PSL retalia após a ação da PF contra Bivar. O PSL se juntou à oposição para obstruir votação de MP do governo, horas após a ação da Polícia Federal na casa do presidente da Cicla, Luciano Bivar. A ação foi ordenada pelo TRE de Pernambuco. Deputado do PSL em São Paulo, Gil Diniz, foi acusado por ex-assessor da prática de rachadinha. Rachadinha parece que era um hábito no PSL. Por quem será que foi implantado? Miriam Leitão: medida de Lula vira moeda de troca para Bolsonaro. Hélio Gaspari: ao deixar a prisão, Lula mudará cenário político medíocre. Bernardo Melo Franco: não há inocentes no confronto dentro do PSL. Merval Pereira continua insistindo em violar a Constituição, defendendo a prisão em segunda instância, dizendo que a Constituição não é uma peça de teatro para ser interpretada. A Constituição é um documento, e documento não tem interpretação. Basta seguir o que está escrito, e o que está escrito no 57º do artigo 5º da Constituição brasileira é exatamente o seguinte: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sua sentença. E o editorial do Globo também continua insistindo em violar a Constituição. Vejam só, em tantos pontos o Globo ataca o governo Bolsonaro, mas nessa questão da Constituição, a posição do Globo está errada, posição equivocada, posição medíocre, reacionária. O que está escrito na Constituição tem que ser obedecido. Não importa se é para favorecer Lula ou não. Lula foi prejudicado por essa sentença. Não pode estar preso em segunda instância, ainda mais por obras num apartamento que nunca foi dele. Hélio Gaspari: todos que deturpam e violam a Constituição cometem crime, inclusive responsáveis que pululam as redes sociais. Violar a Constituição é crime. Hélio Gaspari escreve o fator Lula livre. Lula deixará a carceragem de Curitiba. Talvez seja logo, talvez demore algumas semanas ou poucos meses. Quando isso acontecer, alterará o medíocre cenário político que se instalou no país. Os problemas de Pindorama são bem maiores que o caixa do PSL e os bate-bocas do senador Major Olímpio, chamando os filhos do presidente de príncipes e sendo chamado por um deles de bobo da corte. Daqui a uma semana, completa-se 1 ano da vitória de Jair Bolsonaro e de uma espécie de amnésia em relação aos 47 milhões de votos, 45% obtidos pela chapa petista.
Nem todo mundo que votou no capitão queria um governo como o que se instalou. Não queria, não sabia, não viu a biografia do Bolsonaro? Péssimo militar, péssimo deputado. Como é que poderia ser um bom presidente da República? Livre, ou pelo menos falando à vontade, Lula ocupará um espaço que há um ano seria impensável. Isso porque Bolsonaro conseguiu criar uma legenda de antagonismos incendiária e cosmopolita, porém incapaz de regularizar a venda de berinjelas pela quitanda do governo. O capitão alimenta contrariedades, mas não enfrenta algo que se possa chamar de oposição. Sérgio Moro e a Lava Jato não são mais o que foram, e o discurso da lei e da ordem desembocou numa constrangedora necropolítica. Num de seus telefonemas grampeados, falando com o então vice-presidente Michel Temer, Lula disse que o combate à corrupção encarnado por Moro foi sempre um alimento para golpistas no mundo inteiro, e quem ganhou foi a negação da política. Exagerava, mas horas depois, Moro explodiu sua nomeação para a chefia da Casa Civil, liberando impropriamente a gravação de um telefonema de Dilma Rousseff. Um braço da Lava Jato varejou o gabinete do líder do governo no Senado, Dr. Fernando Bezerra Coelho. Ele foi ministro da Integração Nacional de Dilma, e seu filho foi ministro de Minas e Energia de Temer. Bolsonaro manteve o senador na liderança de sua bancada. Como disse o príncipe de Salinas de O Leopardo, as coisas mudam para pior. Lula ajudou a criar essa piora, mas do jeito que ela está, não faz parte dela. O fator Lula livre tem muito de imprevisível. Afinal, ele mesmo já se definiu como uma metamorfose ambulante. Olhando-se para os 40 anos de sua atividade política, pode-se apenas especular que repita o jogo de espelhos em que usa um discurso radical e moralista para assustar os adversários, transformando-se em seguida num tolerante moderado, capaz de pacificar suas próprias fileiras, apagando incêndios que ajudou a soprar. Esse foi o dirigente sindical de grandes greves perdidas do ABC. E esse foi o sapo barbudo do temido PT do final do século passado. Esse foi também o candidato a presidente, que em 2002 assustou o andar de cima e adoçou o cloacato aos brasileiros de Antônio Palocci. Ele viria a se transformar num petista milionário, quingindo os amedrontados. Mesmo na carceragem de Curitiba, esse foi o cacique que bancou a permanência de Gleisi Hoffmann na presidência do partido, contendo articulações mais moderadas. A moderação, quando tiver que vir, se vier, virá dele. Roberto da Mata, algumas reflexões sobre a velhice. Os velhos têm uma vantagem: eles não têm futuro. A mocidade se define pela responsabilidade dos futuros e amanhãs, cuja realização cabe em meses ou décadas. Precisamente o que não ocorre na melhor idade. Deu goteira aqui em casa, uma casa velha. Chamamos um telhadista. Ele verificou o apodrecimento das ripas e prometeu um conserto com 20 anos de garantia. Quando mencionei os meus 83 anos, fizemos o acerto realista, porque eu não penso mais em termos de décadas. Com 47 anos, porém,
corajosamente publiquei um ensaio chamado Para uma Teoria da Sacanagem, no livro A Arte Sacana de Carlos Zéfiro. Quando escrevi o trabalho, espalhei na mesa do escritório várias revistinhas de sacanagem de Zéfiro, com aqueles desenhos contundentes que a sexualidade é capaz de evocar. Concentrado, não percebi a chegada do meu filho Renato. Papai, inquiriu ele com 16 anos em olhar de censura, você agora passou a ler livrinhos de sacanagem? Respondi que estava trabalhando duro com as singularidades da sexualidade nacional, como a recorrente analidade e a ausência de homossexualidade que as obras estampavam. A despeito de o assunto ser para muitos desmoralizante e condenável, concluí, meu interesse pelos livrinhos era eminentemente científico-antropológico. Não penso ter convencido o filho ou o leitor. O colunista Anselmo Góes notificou no Globo, de 8 do corrente, a propósito de um documentário de Silvio Tendler sobre Zéfiro, para o qual dei uma entrevista, que sou um leitor assíduo de revistinhas de sacanagem. A observação do querido colunista permite que eu mostre o lado ambíguo do tema, justo a dimensão que teorizei quando jovem. Ela autoriza a chamar a atenção para o que o erótico oculta, a dimensão moral ou social da palavra. Esse é o aspecto que me transforma num compulsivo observador de todas as sacanagens que viram notícias e aparecem nos jornais diários e em certos rituais, onde são permitidas e até mesmo obrigatórias, como é o caso do carnaval e da politicagem. Foi essa forma de sexualidade que me tornou consciente de que nasci e vou morrer num país onde há sacanas por todo lado. O que são, você sabe com quem está falando? A censura, o capitalismo relacional que faz tempo denunciei, a corrupção em nome de um ideal, a fofoca e a malandragem, se não sacanagens. Não é uma sacanagem a transformação da governança pública num lamaçal controlado por psicopatas e ladrões? Os livrinhos de sacanagem de Zéfiro são pinto, com a desculpa pelo trocadilho, perto da grandiosa sacanagem que nas últimas décadas tem dominado o Brasil. Zéfiro falava de um erotismo sem o qual não viveríamos. Já a sacanagem da desigualdade social e legal conduz à agressividade e à morte. Roberto da Mata, 83 anos. Zuenir Ventura, lavando a roupa suja. Outro velhinho. Vivam os velhinhos. Lavando a roupa suja. Zuenir Ventura, aquele que escreveu 1968, o ano que não terminou. Apesar da advertência do deputado federal Eduardo Bolsonaro de que sua briga com o Major Olímpio, líder do PSL no Senado, deve ser tratada internamente, roupa suja se lava em casa, os dois não têm feito outra coisa senão expor publicamente os podres do partido ao qual pertencem. Eles são uma amostra do clima beligerante, ao se acusarem e se xingarem como se fossem velhos inimigos e não correligionários. O senador afirma que os filhos são 90% dos problemas do presidente, já que tem mania de serem príncipes. Ele não poupa nenhum dos 3 zeros à esquerda. 01 Flávio, 02 Carlos e 03 Eduardo. A este último, ele acusa de jogar o pai contra o partido. Aliás,
As divergências entre si dos três são também cada vez mais frequentes. Sempre foram frequentes. Antes tinha vazado um segredo. Bolsonaro aconselhava um apoiador que o abordara na rua a esquecer o PSL. Dizia também que Luciano Bivar, alvo de operação da Polícia Federal ontem, estava queimado pra caramba. Mas o clima esquentou mesmo quando Carlos subiu ao ringue e introduziu ofensas do tipo cadela no cio, canalha, bobo da corte, laia, fora os atributos que merece, pois seria injusto com o vaso sanitário. O major revidou aconselhando o presidente a providenciar a internação psiquiátrica do filho, que não por acaso ele apelidou de Pitbull. O pai não fez isso, mas encabeçou com 20 deputados e seu 01 um documento cobrando de Luciano Bivar, responsável pela sigla, a devassa nas contas partidárias. Rigor de transparência que não foi usado com o ministro do Turismo, já denunciado pelo Ministério Público. A estratégia pode permitir a desfiliação por justa causa, ou seja, deixar a legenda sem perder o mandato e garantindo a transferência do milionário fundo partidário de mais de 100 milhões para a agremiação a qual se transferirem. O PSL é a cara da nova política. Mais do que partido, é um rico laranjal. O pior são as suspeitas de que recursos desse esquema teriam abastecido por meio do Caixa 2 até mesmo a campanha presidencial. Alala, mas que calor. Passamos perto do Palácio da Alvorada, Jair e Bebiano tomavam laranjada. Alala, mas que calor. Nós somos do PSL, o partido do Bivar, 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 meu bom Bivar, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá, Bivar, meu bom Bivar, alalaô, mas que calor. Você já deve ter percebido que a política brasileira gira em torno de dois eixos. Um eixo é o Bolsonaro e outro eixo é o Lula. O amigo dos milicianos solto e o amigo do povo preso. O PSL contra o governo, após Bivar ser alvo da PF. Sigla obstrui votação de MP na Câmara e destitui líder de comissão. Matéria do Globo. Líder bolsonarista em São Paulo é acusado de rachadinha. Então vejam só, rachadinha em Minas, rachadinha em Pernambuco e agora rachadinha em São Paulo. Esse é o PSL, o partido da rachadinha. A rachadinha é igual ao laranjal, igualzinho, é o mesmo esquema. Um parente é contratado para ser funcionário, ou um amigo. E a proposta é o seguinte: você vai ter 8 mil de salário, me devolve 7 e fica com 1.000, e não precisa fazer nada. O esquema do laranjal também é o mesmo. Você chama a candidata, porque é obrigatório o partido fornecer verba para candidaturas femininas, e propõe para ela isso: olha, você vai receber 200 mil de verba, fica com 10 mil para você, não precisa fazer nada, nem campanha, e me devolve 190 mil. Esse é o esquema implantado pelo PSL no Brasil todo. Um ex-assessor do deputado estadual Gil Diniz, eleito ano passado com o apelido de carteiro reaça. Esses são os reacionários, ladrões, reacionários na cadeia, e quem apoia os reacionários também, cadeia para eles, afrontam a Constituição.
Cadeia para os reacionários, querem destruir a democracia. Um ex-assessor do deputado estadual Gil Diniz, eleito ano passado com o apelido de carteiro reaça, e hoje líder do PSL na Assembleia Legislativa de São Paulo, protocolou ontem representação no Ministério Público, na qual acusa o parlamentar por suposta prática de rachadinha. Como é conhecido o esquema em que parlamentares se apropriam de parte do salário dos funcionários lotados no gabinete. Diniz é um dos políticos mais próximos da família Bolsonaro. A família da rachadinha, a família que racha unida, continua unida. Ladrões, bando de ladrões. Cadeia não só para Bolsonaro, para os bolsonaristas. Todos na cadeia, reacionários. Afrontam a democracia brasileira. Quem afronta a democracia tem que ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Presos, cadeia. A representação foi feita por Alexandre de Andrade Junqueira, conhecido como Carioca, ex-assessor especial exonerado em 31 de julho do gabinete de Diniz. No documento protocolado no Ministério Público, Junqueira afirma ter existido também uma funcionária fantasma no gabinete. Laranjal e rachadinha, rachadinha e laranjal. Essa é a base do PSL e da família Bolsonaro, que implantou os dois esquemas, na Assembleia e no PSL. Amiga do deputado há mais ou menos 12 anos, recebe em troca apenas o cartão alimentação e aproximadamente R$ 1.500 em troca de dar seu nome para desconto do salário. O ex-assessor disse ainda ao Ministério Público que o contato com o deputado começou durante a campanha em 2018, quando se juntou ao candidato para apoiá-lo em virtude de suas ideias cafajestas. Segundo Carioca, assim que começou a trabalhar na Lespe em março... Oi? Cheio para a Polícia Federal investigar a rachadinha do PSL em São Paulo, Minas, Pernambuco e agora São Paulo. Foi o Bivar que montou o esquema ou será que foi Bolsonaro? Pergunta que não quer calar. Bernardo Melo Franco escreve: balas perdidas no tiroteio do PSL. Os deputados do PSL chegaram a Brasília fazendo arminha com os dedos e jurando lealdade ao governo. Agora a tropa se meteu num bang-bang generalizado que periga atingir as vidraças do Planalto. Jair Bolsonaro deu o primeiro tiro na semana passada, numa tentativa de tirar o partido das mãos de Luciano Bivar. Ontem, a Polícia Federal ampliou a ofensiva, com uma operação que revirou 2 endereços do deputado em Pernambuco. A batida foi ordenada pela Justiça Eleitoral, mas veio em timing perfeito para os bolsonaristas ameaçados de expulsão da sigla. Os aliados de Bivar notaram a coincidência e abriram fogo contra o governo. No mesmo dia, os líderes do PSL na Câmara e no Senado trocaram chumbo com filhos do presidente. Na Câmara, a guerra fratricida foi ainda mais longe. O partido se aliou à oposição e sabotou uma medida provisória para derrotar o Planalto. Não há inocentes nesse confronto. Bolsonaro e Bivar travam uma disputa por poder e dinheiro do fundo partidário. O deputado parecia estar em viagem até entrar na mira da PF, que é subordinada ao ministro Sérgio Moro. Os bolsonaristas apostam no escândalo das candidaturas laranja
para destronar o dono da sigla. No entanto, não explicam por que o presidente protege o ministro do Turismo, indiciado pelas mesmas práticas em Minas Gerais. O caso de Marcelo Álvaro Antônio está mais avançado que o de Bivar. Ele foi denunciado pelo Ministério Público na última sexta, sob acusações de falsidade ideológica, associação criminosa e apropriação indébita. A guerra fratricida no PSL tem potencial para provocar novos estragos ao Planalto. O chefão do partido não deve largar o osso facilmente como Gustavo Bebiano, que ocupou sua cadeira nas eleições e durou menos de 2 meses no governo. O ex-ministro ameaçou revelar segredos da campanha, mas baixou as armas e saiu de cena. A julgar pela fúria de seus aliados, Bivar não parece disposto a negociar um cessar-fogo. O Gustavo Bebiano, que vivia advogando, se aliou a Bolsonaro e acabou chorando. Bebiano teve um triste fim, bolsonarista acaba mesmo assim. Chupado até virar bagaço, acabou palhaço como Arlequim, o Gustavo Bebiano, que vivia advogando, se aliou a Bolsonaro e acabou chorando. Bebiano teve um triste fim, bolsonarista acaba mesmo assim. Chupado até virar bagaço se tornou, palhaço como Arlequim, Bivar tem 3 filhos no Diretório Nacional do PSL. Presidente do partido de Bolsonaro, controla a principal instância da legenda, que tem o poder de levar as finanças e dar diretrizes políticas. Ministério Público de Pernambuco investiga relações comerciais da sigla com os herdeiros do dirigente. Na mira de aliados do presidente Jair Bolsonaro, o dirigente nacional do PSL, deputado Luciano Bivar, é apontado por correligionários como um controlador da máquina partidária pelo voto de cabresto. Opositores internos afirmam que Bivar exerce domínio ferrenho sobre o Diretório Nacional, composto de 101 titulares, para o qual garantiu a eleição de 3 dos seus filhos, Sérgio, Cristiano e Luciano. O cara tem 3 filhos também. A presença do trio, que não recebe salário pelo cargo, causa incômodo em quem reprova a condução do partido por Bivar, criticado por beneficiar seus parentes. O Diretório Nacional dita os rumos do partido. Cabe a essa instância, segundo o Estatuto do PSL, aprovar o orçamento e o balanço contábil anual, eleger membros de conselhos, secretarias e dos órgãos de cooperação e de direção nacional, além de estabelecer diretrizes por meio de resoluções a serem seguidas pelo partido, entre outras atribuições. Uma crise se instalou na legenda nos últimos dias, com Bivar e Bolsonaro em campos opostos. O pano de fundo é a gestão dos recursos do partido. O filho de Bivar, com maior destaque, é o presidente da Fundação Índigo do PSL, ou Indigo, não sei, Sérgio Bivar. Ele conseguiu levar para o partido, em 2016, o grupo de orientação liberal. Como é que os conservadores podem se chamar de liberais? Só no Brasil, né? Com planos de liderar uma renovação da legenda. O pai, no entanto, frustrou as intenções quando permitiu a filiação de Bolsonaro para disputar a eleição de 2018.
Pai e filho brigaram, mas Sérgio continua a integrar os quadros do PSL. A Fundação Indigo gastou 800 mil para promover, na semana passada, a Conferência de Ação Política Conservadora, protagonizada por Eduardo Bolsonaro. As relações familiares já levaram investigações contra Luciano Bivar. O Ministério Público de Pernambuco apura um gasto de 250 mil no fundo eleitoral em 2018, com a empresa de seu filho Cristiano Bivar, a Nox Entretenimentos. Cristiano, que integra o diretório, também teria sido favorecido em outra frente. O diretório do PSL no Recife aluga salas de outra empresa dele, a Mitra Participações. Homônimo do pai e irmão de Cristiano, Luciano também é sócio da Mitra. Procurados pelo Globo, Bivar e os filhos não retornaram. Bom, pelo menos os filhos do Bivar não fazem barulho que os filhos do Bolsonaro, não perturbam. Muito bem, este é o Globo, com a visão carioca do Brasil e do mundo. Agora vamos à visão da Folha de São Paulo. Presidente do PSL alvo de buscas da PF. Tostão, não aguento mais tantos clichês. A seleção está muito previsível, repetitiva e burocrática. Pior são os times, os chutões e os cruzamentos. É preciso recriar o futebol brasileiro. Vou ler o Tostão, porque o Tostão é muito inteligente. E eu gosto de pessoas inteligentes. Para mim, o principal critério de avaliação é a inteligência. Onde está o Tostão? É tanto caderno nos jornais. Esportes B9. Vamos ver o que é B. Ah, isso é A. Cadê o caderno B9? Vou começar pelo Tostão. Escreve muito bem, é um cara inteligente e eu gosto de pessoas inteligentes. Detesto os idiotas, os ignorantes. Detesto os intolerantes. Não aguento mais tantos clichês, escreve Tostão. Continua o assunto da coluna anterior. Ter ou não ter a bola. Antes da partida da seleção brasileira contra o jovem time da Nigéria, eu estava preocupado com os 3 últimos jogos sem vitória do time brasileiro. Agora são 4. Fiquei ainda mais preocupado com mais um empate. A seleção está muito previsível, repetitiva e burocrática. Muito pior são os times brasileiros. Não aguento mais os 2 volantes em linha, sem tentar um passe para frente, para o companheiro entre o meio-campo e a defesa adversária. Não aguento mais os 2 pontas somente abertos, atacando e defendendo, como secretários dos laterais. Não aguento mais o meia de ligação parado entre o meio-campo e os zagueiros, sem espaço, encaixotado, sem receber a bola livre, além de não participar da marcação. Não aguento mais o centroavante fixo, de costas para o gol, entre os 2 zagueiros, à espera de, quem sabe, sobrar uma bola para marcar. Não aguento mais tantos chutões da defesa e tantos cruzamentos para a área, para contar com a sorte de a bola sobrar para o atacante finalizar. Não aguento mais ver os times recuando para fechar os espaços perto da sua área, com 8 ou 9 jogadores para contra-atacar longe do gol adversário. Não aguento mais tantos clichês e lugares comuns.
Carille, muito criticado por marcar muito atrás, longe do outro gol, não é o único a sofrer críticas por isso. Mas não dá para ver Wagner Love pela direita, correndo atrás do lateral. Já que o ataque não funciona, por que não escalar Bozelli e Wagner Love juntos? Pelo menos Carille sabe armar uma boa defesa. Pior é a maioria, que não sabe organizar nem a defesa nem o ataque. Além disso, o Corinthians individualmente é fraco, do meio para frente. Por outro lado, é eficiente e necessário que as equipes nitidamente inferiores, individualmente, marquem mais atrás para contra-atacar, quando enfrentam um time superior. É o que tem feito muito bem o Bahia. Aliás, parabéns ao técnico Roger Machado, que em uma entrevista deu uma aula de história, cidadania e reflexão sobre o racismo. O Flamengo é uma das exceções no Brasil, pela qualidade individual, pela intensidade, pela movimentação e pela pressão em quem está com a bola para recuperá-la rapidamente e perto do outro gol. Quando a bola rola, não dá para desenhar na prancheta se o Flamengo joga com um ou dois atacantes pelo centro, se tem dois volantes, um ou nenhum, se Everton Ribeiro atua pela direita ou pelo centro, além de outras indagações. A mesma intensidade, movimentação e marcação por pressão ocorrem com o Liverpool de Klopp e com o Manchester City de Guardiola, os dois melhores times coletivos do mundo. Na prancheta, jogam no 4-3-3. Mas, em campo, é difícil acompanhar as posições dos jogadores. São diferentes das outras equipes. No Liverpool, os dois atacantes pelos lados entram pelo meio para ocupar o espaço de centroavante, que recua como meio armador. Os laterais avançam como pontas, e os três do meio, teoricamente volantes, marcam e atacam alternadamente. No Manchester City, os dois meio-campistas estão sempre avançados, perto do centroavante. Os dois laterais fecham pelo meio quando o time tem a bola e formam um trio com volante centralizado. Os pontas atuam abertos. Mais importante que a estratégia é a qualidade dos jogadores, que precisam das boas estratégias para brilhar. É preciso recriar o futebol brasileiro. É preciso reinventar o Brasil. É preciso reinventar o Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que vai, o Brasil terra do amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, tan, 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 tan. Veja o que escreve Antônio Delfim Neto, 90 anos, também 90 anos. A sociedade está dividida politicamente entre uma direita truculenta, reacionária em costumes, que despreza o conhecimento empírico e se agarra ao misticismo religioso primitivo, e uma esquerda que perdeu a sua inteligência e, portanto, é incapaz de entender o que lhe aconteceu e de propor novas ideias que se submetam a um mínimo de lógica. Por exemplo, que a soma das partes não pode ser maior do que o todo. Enquanto isso, a tribo dos economistas, que está sempre em conflagração interna, tem o mesmo diagnóstico para a doença que debilita a economia brasileira: a deficiência de demanda efetiva. Bruno Bogacian escreve, também na Folha, Risco Laranjal. Os deputados da comissão que discute mudanças na aposentadoria de militares ficaram confusos. Nesta terça, ontem,
O PSL se posicionou contra uma proposta do governo e se aliou ao PSOL para tentar ampliar benefícios de patentes mais baixas. Discípulo de Bolsonaro, eu venho avisar que o PSL vai se manifestar dessa forma, ironizou o líder da sigla, delegado Valdir. O presidente começou a receber os pingos da tempestade provocada pelo escândalo do Laranjal do PSL. A disputa pelo controle da máquina partidária, turbinada pelo próprio Bolsonaro, fabricou um grupo de oposição dentro de sua própria casa. A operação realizada contra o presidente do partido de Bolsonaro, suspeito de desviar dinheiro de candidaturas femininas, aprofundou uma divisão que já parecia irreversível. Em 24 horas, a Polícia Federal pôs de pé uma operação na casa do deputado Luciano Bivar. Aliados dele acreditam que a ação foi feita sob medida para alimentar o discurso de Bolsonaro contra a cúpula da sigla e abrir a porta para a debandada de deputados do PSL rumo a outro partido. A PF investiga esse caso há meses, mas só agora obteve autorização judicial para buscar documentos. A teoria foi suficiente, entretanto, para dar início a uma nova guerra. Bolsonaro só não calculou as possíveis retaliações. Além da questão dos militares, o líder do PSL também se alinhou à esquerda na votação de uma medida que reorganizou a estrutura dos ministérios do governo. O presidente enxerga no Laranjal uma maneira de enfraquecer Bivar. Ele conhece bem, no entanto, o risco fabricado pela intersecção entre esses casos e sua própria candidatura. Os responsáveis pelo esquema em Minas guardavam uma planilha com gastos de campanhas que beneficiaram também a chapa presidencial. O próprio Bivar já disse à Folha, numa entrevista em fevereiro. Qual era o objetivo da nossa campanha? Era o presidente da República. Então, qualquer candidato que distribuísse o número 17, que foi o grande marketing nacional, seria importante. Partido de corruptos, rachadinha e laranjal. Novo Laranjal está sendo revelado também em São Paulo. Viva Fernanda Montenegro. Meus queridos amigos, muito obrigado a todos por assistirem ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Peço que se inscrevam, peço que compartilhem, peço que deem likes, peço que contribuam com a TV Sounic, com o Superchat ou o Projeto Catarse, que é a contribuição mensal a partir de apenas R$10. Essa é uma TV do diálogo. Aqui eu não admito nem fake news, nem teorias da conspiração, porque isso não leva a nada, só aumenta a confusão. E o importante nesse nevoeiro é perceber o que está acontecendo, para a gente não trombar com um iceberg. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Tchau.